Há um tempo atrás, eu fui com alguns irmãos em uma churrascaria, me levaram em uma boa churrascaria. Alguém pode dizer aí, aleluia? Domingo já falar isso assim, né? E foi maravilhoso. Ali o tempo de comunhão, a gente batendo papo, um grupo de irmãos que estava celebrando uma data de aniversário. E lá em um certo momento, eu comecei a perceber algo diferente que estava acontecendo na nossa mesa, no que diz respeito à entrega dos garçons. Como assim? Eu estou vendo na nossa mesa as carnes mais nobres, mais especiais, chegarem com muita frequência, sabe? Toda hora. Chegava na mesa, picanha nobre, senhor. Franhaque, carneirinho, e toda hora, e não parava. Só alguém pode dizer um aleluia tá dando água na boca, né? E toda hora, você sabe que às vezes eles seguram a onda, né, das carnes mais especiais na churrascaria, mas toda hora vindo. E eles estavam em primeiro lugar servindo um irmão que estava do meu lado na mesa. Todo mundo que estava na mesa desfrutava, mas o primeiro prato era daquele irmão. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Depois de um tempo que eu vi aquilo se repetir várias vezes, eu falei assim: por que esses garçons estão dando tanta coisa boa pra gente aqui assim? Aí ele falou assim: é porque toda vez que eu venho aqui, eu pego 50 e boto na mão do garçom. Aí eu falei: ah, tá, entendi o mistério. E todo mundo foi abençoado naquela mesa por causa do ato de generosidade daquele irmão. Todo mundo foi abençoado. Oração, a Bíblia diz que ela tem muito efeito. A oração, ela funciona. Você acredita nisso? Amém? Jejum é poderoso. Alguns demônios, eles são vencidos através da oração e do jejum, diz a Bíblia. Você acredita nisso? A adoração é uma arma poderosa da igreja para atrair a glória de Deus, o mover de Deus e expulsar tudo aquilo que não é de Deus. Você acredita que a adoração é uma arma poderosa da igreja? Perdão é uma bênção e ele restaura a vida das pessoas. Perdão, a Bíblia diz que é restaurador, funciona. Você acredita que o perdão, ele funciona e é uma bênção, amém? A Bíblia também fala de generosidade. Generosidade é uma bênção para a nossa vida e funciona. Nós precisamos aprender a aplicar a bênção da generosidade de maneira certa, para experimentarmos a colheita que ela pode trazer para nós. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com os irmãos hoje. É uma bênção nós aplicarmos esse princípio. E eu quero trazer isso em cima do texto da Bíblia que está em Provérbios capítulo 11, versículo 24 e 25. Provérbios 11, versículo 24 e 25 diz assim: há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Faz assim com a mão, assim ó, aumentar. Aí você precisa fazer esse aumentar do tamanho daquilo que você imagina que você vai receber de bênção de Deus. Aleluia. Calma aí. Eu costumo dizer que esse aumentar, ele precisa ser tão extraordinário e tão grandioso que ele vai incomodar o vizinho da direita e da esquerda, porque você vai prosperar tanto que muita gente vai se incomodar com a sua prosperidade. Amém? Então vamos lá, ó. Há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Agora, outros retêm o que deveriam dar e caem. Bota a mão na cabeça e fala: ai, ai, ai.
O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio também receberá. Só mais um testemunho aqui para os irmãos. Logo que nós tivemos o diagnóstico da minha filha, Ana Beatriz, a primeira consulta dela, o médico, ele orientou o seguinte: vai precisar de coletar o óvulo dela para que o tratamento com a químio não se afetar no futuro dela engravidar, ela já tem lá já guardado os óvulos para não ter problema nessa área. Então eu fui buscar lá para que o plano de saúde pudesse autorizar essa coleta, esse procedimento, e o plano não autorizou. Então o valor seria em torno de 25 mil reais. E eu falei: Senhor Jesus, não tem condição de fazer isso. Como é que eu vou fazer para arrumar esse valor para... Mas então começamos a orar: Senhor, que o Senhor abra as portas. Nós fomos acionar isso na justiça através de uma liminar, mas não seria fácil isso. Eu já estava me preparando como que eu iria disponibilizar do recurso para isso. Então um dia uma pessoa vem para mim, ela fala bem assim: pastor, estou desesperado, preciso de fazer um pagamento de uma coisa assim séria na minha vida. E aí esse irmão veio para mim, eu falei: cara, eu não tenho condição nenhuma, mas fui para casa. E eu orando pela situação da minha filha, Deus falou para mim: a necessidade desse irmão é a oportunidade que eu estou dando para você de ser generoso e experimentar o milagre que você precisa. Então eu, sem poder, porque eu estava tentando me preparar para esse procedimento que ia custar 25 mil reais, eu fui lá e aliviei o irmão. E logo que eu aliviei, alguns dias depois, chega a notícia: nosso irmão aqui, o Dr. Wagner, pastor, saiu aqui a autorização do juiz, o plano de saúde vai ser obrigado a pagar esse tratamento, você não precisa disponibilizar de nada. Então, aqui é essa verdade aqui o generoso e quem dá alívio aos outros. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, e como palavra de Deus, ela nos instrui sobre tudo aquilo que nós precisamos fazer. A generosidade é um princípio que todo cristão deve aplicar, deve fazer parte da nossa vida. Muitos não percebem a bênção que é nós sermos generosos. Você aplicar a generosidade abre portas que talvez uma consagração e busca de oração não abriu. Eu vou repetir: você pode estar orando muito por uma coisa e a sua oração não abriu a porta daquilo que você estava orando, mas um ato de generosidade somado com a sua oração abre essa porta. É o código que estava faltando na chave. Nós precisamos entender que muitas portas, elas não se abriram ainda, porque talvez está faltando usar o ato de generosidade da maneira certa. E quando nós falamos de generosidade, não é você só dar coisas ou valores. A generosidade é um princípio que envolve muitas coisas. A generosidade deve ser para nós cristãos
um estilo de vida que envolve muitas situações do dia a dia, como por exemplo, generosidade é você dar tempo para uma pessoa, parar e ouvir alguém que está precisando desabafar. Mas você é ocupado, muita correria, não aplica o ato da generosidade de parar um pouco e falar assim: deixa eu ouvir um pouco. Isso pode mudar a vida de alguém e mudar a sua vida. Também é um ato de generosidade nós darmos a nossa energia para servir em alguma área, ajudar alguém que está precisando com o nosso trabalho, com a nossa mão. Vou lá na sua casa e vou ajudar você a fazer aquela arrumação que precisa lá. Eu vou ajudar você a carregar alguma coisa que você está com dificuldade para carregar. Boto no meu carro e te ajudo. Generosidade. A generosidade, ela também é você dar um abraço em alguém que está angustiado, que está passando mal, que está mal emocionalmente. Um abraço bem dado em uma pessoa é um ato de generosidade que transforma a vida de alguém. Também é generosidade um sorriso para alguém que está passando por momentos de dificuldade e de pressão na vida. Porque quando você dá um sorriso, você quebra ali aquela dureza e o peso de uma luta que uma pessoa está passando. Eu quero nessa hora, convidar você para aplicar 2 atos de generosidade. Qual deles? Um sorriso e um abraço. Então dê um sorriso para quem está do seu lado, dê um abraço e diga: você é um presente de Deus na minha vida. Você é uma pessoa especial para essa igreja. Você é alguém especial para Deus. Vai lá, aleluia. É isso. É um ato de generosidade. Amém. É bom isso ou não é? Agora, como, meus irmãos, que nós podemos praticar isso no dia a dia? Tanto para eu proporcionar um sorriso, uma escuta, ou abençoar alguém com uma ajuda, seja no trabalho ou seja financeiramente. Como que eu posso praticar isso no dia a dia? Coloque em prática cada orientação que vai ser dada agora. Eu posso no dia a dia ficar atento e prestar atenção às necessidades que estão aparecendo à minha frente. Eu preciso ficar de olho. Se eu quero ser uma pessoa generosa, eu preciso ficar de olho o que está tendo de necessidade próximo a mim. Meus irmãos, uma pessoa que ela tem esse dom da generosidade firme dentro dela, ela se alimenta disso, ela fica feliz de poder ver o outro feliz. Você conhece gente assim? Eu não conheço. Ela parece que se alimenta desse negócio, é a cachaça dela. Ela, quando ajuda o outro e vê o outro feliz, ela vai dormir ali radiante. É porque ela é uma pessoa que tem o dom da generosidade latente nela. E você pode perceber em pessoas assim que elas ficam atentas às necessidades que aparecem à sua volta. A Bíblia conta a história de um menino que foi generoso. E ele aplicou isso. João capítulo 6, na famosa multiplicação dos pães e peixes, Jesus multiplica os pães e os peixes e alimenta uma multidão de mais de 5.000 pessoas, porque ali tinha um menino que ele observa a necessidade e coloca disponível em um ato de generosidade os seus 5 pães e 2 peixinhos. Aleluia. 5.000 pessoas ali com fome, 5.000 pessoas desesperadas, e um menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos, ele coloca
o seu lanche que estava guardado para o momento que ele iria sentir fome, ele coloca à disposição para que Jesus pudesse trabalhar da maneira como ele quisesse. Sabe o que é isso? Um menino que ele ficou atento. A generosidade, ela começa com os nossos olhos, irmãos. O que os nossos olhos estão vendo? O que os nossos olhos estão presenciando, que as nossas mãos precisam trabalhar? É com os olhos que começa. Então eu preciso ter olhos de uma pessoa generosa que vai enxergar as necessidades que estão na minha frente. Porque essa necessidade que está na minha frente, ela vai ativar a oportunidade para eu ser generoso. Isso é muito importante. A parábola do bom samaritano, que nós acabamos de falar, ela mostra que esse samaritano passa e ele vê alguém que está caído no chão, que está enfermo, que foi machucado, e ali tinha uma necessidade. Ele para ajudar. E quando você lê a parábola do bom samaritano, você vê ali um sacerdote, um levita, que ele passa, vê aquele homem caído, vê ele machucado, mas não estão nem aí. Por quê? Faltou ali generosidade. Olhos que pode enxergar a necessidade do próximo. Isso é algo que, quando nós fazemos, irmãos, atrai o favor de Deus para nós. A segunda coisa que precisamos fazer para ser esse servo de Deus, essa serva de Deus, generosa no dia a dia, é tudo aquilo que aparecer para nós de pedido, eu tenho que ter a mentalidade: vou fazer além. Uma pessoa generosa está sempre fazendo algo além daquilo que lhe pediram. Por quê? Porque ela é generosa. Olha o que diz Mateus capítulo 5, versículo de número 41, Jesus ensinando para os seus discípulos: se alguém lhe obriga a caminhar 1 milha, você precisa ir com ele 2. Gente do céu, isso aqui é louco demais, né? Mas é o que Deus espera dos seus filhos. Eu vou fazer além. Isso é excelência. Isso glorifica a Deus e faz com que as bênçãos de Deus e a oportunidade que os homens podem trazer até mim, elas venham. Bênçãos de Deus e oportunidade. Por que essas bênçãos de Deus e essas oportunidades, elas vêm para nós? Porque quando você é alguém que faz além, é alguém que faz o que é excelente, você chama a atenção dos outros. Olha uma pessoa no seu ambiente de trabalho e veja, quando ela sempre está fazendo mais do que o normal, ela faz mais do que os outros pedem, essa pessoa, ela sempre está na bola da vez para ser promovida. Essa pessoa está sempre na bola da vez para uma oportunidade maior. Ela é referência, e isso por um ato de generosidade. Esse ato de generosidade que envolve fazer além daquilo que me pediram. Então, na prática, é mais ou menos o seguinte: você libera uma palavra de fé e uma palavra profética sobre alguém, por exemplo, aí o seu vizinho do lado, e diga para ele bem assim: hoje é um bom dia para você me levar para almoçar. Calma aí, irmão. A pessoa generosa, ela vai fazer além. Eu vou levar para almoçar e ainda vou pagar uma boa sobremesa para você. Você pode dar um aplauso para comemorar por isso. Pensa em uma pessoa
que ela está sempre fazendo além daquilo que lhe pediram, ela está sempre sendo boa com o próximo. Todo mundo quer ser amigo de uma pessoa assim, sim ou não? Agora vamos pensar ao contrário. Aquela pessoa que é egoísta, ela só pensa em si, ela só quer que você dê, ela só quer tirar de você, e ela está toda hora falando para você levar ela para almoçar, para você pagar o almoço para ela, mas ela nunca pagou nenhuma coxinha na cantina para você. Alguém poderia dizer assim: fala, Deus. Você quer andar junto com gente assim? Você olha e fala: Pai do Senhor, irmão, deixa eu que eu estou com pressa, tchau. Eu estou falando de um princípio poderoso. Esse princípio nos abençoa, porque imita o caráter de Deus. Esse princípio nos abençoa, porque foi isso que Jesus fez quando Ele veio aqui nessa terra. Em cada lugar que Jesus passava, Ele manifestava generosidade com as pessoas. Se nós somos filhos de Deus, se nós somos discípulos de Cristo, precisamos aplicar esse princípio dia a dia na nossa vida. Sabe como mais nós precisamos aplicar generosidade no dia a dia? É ouvindo as pessoas no meio dessa grande correria que é a nossa vida. É um ato poderosíssimo de generosidade que nós podemos manifestar. Ouvir, simplesmente ouvir, é um dos presentes mais valiosos que você pode dar para uma pessoa. É parar e dizer para ela assim: fala que eu te escuto. Você quer ver uma coisa? As mulheres, o que mais elas reclamam? Pastor, meu marido não me escuta. Alguma já deu ali, já manifestou já. Pastor, não fica comigo não. Aí o marido começa a ouvir aqui as mensagens de domingo sobre generosidade do pastor Bruno, diga glória a Deus. O Espírito Santo começa a transformar a vida dele, e ele passa em casa a falar para sua esposa: minha filha, hoje eu não vou para o futebol, eu não vou ficar no celular, eu vou ficar aqui do seu lado para assistir o seu dorama que você quer assistir, eu vou ficar... Aí alguns homens estão falando assim: pastor, repreende esse negócio aí, pastor. Mas é um simples ato de generosidade que passa um sinal para as pessoas. Sabe qual é o sinal? Você é importante para mim. Você é importante para mim. A sua dor, ela importa. Aquilo que você tem enfrentado de dificuldade é algo que me deixa também triste e incomodado. Então por isso eu estou aqui para te ouvir. Eu estou aqui para receber o que você tem aí de coisas que quer desabafar. Eu quero ser generoso com isso. Olha, o que eu tenho aprendido durante todo esse tempo como pastor, irmão? E aí, nós como pastores, está aqui os líderes de célula, pega esse conselho aqui que eu vou dar para vocês aí, ó, Fábio Macedo. Muitas vezes uma pessoa pede: preciso conversar, pastor, preciso de um conselho. Normalmente vem: preciso de um conselho, preciso de uma oração. E nós já ficamos preparados para o conselho, já com a resposta pronta na ponta da língua. A pessoa, ela vem, seja mais ou menos ali, imagina qual é o problema que ela está enfrentando, já preparou qual é a solução do problema, e a pessoa começa a falar, e ela fala, e ela fala, e ela fala, e você nem conseguiu dar qual era a solução do problema. E aí, se ela fala, e você está ali ouvindo, depois no final você faz uma oração, nem deu conselho nenhum, a pessoa fala: obrigado, você me ajudou tanto, pastor. Mas eu não falei nada. É porque o que era a necessidade da pessoa era de alguém que pudesse ouvir ela. Então, ouvir o próximo é um ato de generosidade que nós precisamos também de fazer de maneira
intencional. Deus nos abençoa com isso. A outra forma de nós aplicarmos a generosidade no dia a dia é através da gratidão. Manifestar a gratidão. Alguém que te abençoou, alguém que fez alguma coisa por você lá atrás, ou fez agora há pouco tempo, você precisa manifestar a sua gratidão de alguma forma, porque isso é um ato de generosidade. As pessoas mais prósperas que eu conheço são pessoas que elas agradecem, elas são gratas, olham a sua história lá atrás e elas valorizam aqueles que passaram o abençoando no meio da caminhada. Gratidão é um ato de generosidade muito poderoso. A gratidão, irmão, não é algo que sai do bolso. A gratidão é algo que sai do coração. Pode até em algum momento fazer o nosso coração tocar o bolso, mas não começou no bolso, começou no coração. Diga aleluia. Por que a gratidão é um ato de generosidade? Porque agradecer é reconhecer o valor do outro. Agradecer é reconhecer o valor da pessoa que em algum momento te abençoou. É um ato de honra, é uma semente espiritual poderosa que proporciona colheita para nós no futuro. Por isso que eu preciso agradecer. Eu preciso agradecer porque a gratidão, ela combate o orgulho do meu coração. Eu lembro de quando eu iniciei, das pessoas que me ajudaram. Talvez você hoje cresceu um pouco, você prosperou um pouco. Você ter gratidão e se lembrar das pessoas que te ajudou no passado é um ato generoso e que te protege do orgulho, te protege da soberba. Você manifestar gratidão a Deus sempre que você tem a oportunidade de servir a Deus em alguma área na igreja, de servir a Deus abrindo a porta da sua casa para uma célula acontecer lá, de servir a Deus trazendo as suas ofertas, trazendo o seu dízimo, você está mostrando o seu ato de gratidão para com Deus, que te protege do orgulho, da soberba e da vaidade, porque você reconhece que você está onde está e chegou aonde chegou por causa da bênção de Deus. Foi Deus quem te abençoou para você chegar onde você chegou. Foi Deus que abriu as portas para você quando as portas estavam fechadas. Foi Deus que colocou as pessoas certas no seu caminho quando você não tinha pessoas que poderiam te ajudar. Deus quem fez todas as coisas. Então ser grato a Deus é eu reconhecer isso. Ser grato também prepara o meu coração para eu receber coisas ainda maiores de Deus. Aleluia. Eu, quando manifesto a gratidão a Deus e a gratidão às pessoas, eu estou passando um recado no mundo espiritual. Eu estou com o coração preparado para receber coisas maiores. O meu coração está preparado para receber bênçãos maiores da parte de Deus. Por isso agradeça. Agradeça sempre que você tiver a oportunidade. Lembre de pessoas que te abençoaram em algum momento e agradeça a essas pessoas. Isso vai te levar para um outro nível. Eu vou dar exemplos de gratidão aplicada no dia a dia, e principalmente envolvendo aqui o nosso dia a dia aqui na igreja, o nosso dia a dia em casa, na célula. Aqui na igreja você passa pelo irmão que está ali servindo no estacionamento. Ele está ali, irmão, para poder servir você, te ajudar a você estacionar o seu carro legal. Ele está ali para proteger o seu carro. Ele não recebe nada por aquilo, ele está ali por amor.
Então manifestar gratidão é passar por um irmãozinho daquele e falar: ô irmão, Deus abençoe seu dia, obrigado por você estar aqui servindo. É você conversar com os irmãos que servem aqui no Boas-Vindas, os irmãos que servem ali no pátio: ô irmão, obrigado. As tias lá no Kids, Deus abençoe a sua vida, porque as irmãs estão lá, elas estão treinando nossos filhos, ensinando a palavra de Deus para os nossos filhos, estão fazendo por amor, nenhum deles ali é obrigado a fazer o que estão fazendo. Gratidão, gente, que a gente aplica no dia a dia, e se nós não pararmos para fazer isso de maneira intencional, nós deixamos de ser generosos em coisas tão fáceis que nós podemos ser. Alguém pode dizer um aleluia aqui nessa manhã? Gratidão. Eu posso agradecer para o meu líder de célula. O seu líder de célula, você já parou para imaginar que toda semana o seu líder de célula está lá orando por você? Toda semana o seu líder de célula está preparando ali um estudo para compartilhar com vocês. O anfitrião da célula, às vezes o líder, ele é o líder e o anfitrião, aí é gratidão dobrada. Alguém pode dizer aleluia? Toda semana recebe você lá na casa dele, e aí naquela casa você está ali, você come, você bebe, você suja, diga ai, 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 e não dá um obrigado. Não, obrigado, irmão, é uma bênção poder participar da célula que você lidera. É uma bênção poder participar da célula que acontece na sua casa. Obrigado, gratidão. Gratidão, irmão, para o líder que te instrui, para o pastor que te aconselha, para o pastor que ora por você, você nem sabe. Então, gratidão. Coisas que fazem a diferença daquilo que nós vamos experimentar no próximo ano. Por exemplo, vai iniciar um próximo ano agora. Daqui a poucos dias, nós estamos finalizando o ano 2025, e como que você quer entrar no ano 2026? Bem, então agradeça por coisas boas que Deus colocou na sua vida nesse ano. Gratidão. Gratidão também para o seu cônjuge, gratidão para os seus filhos. O esposo precisa dizer para a esposa: hoje pela manhã, antes de vir para o culto, dei um beijo na minha esposa, um beijão, falei: eu te amo, obrigado minha filha, aleluia. Por que que o marido precisa dizer para a esposa obrigado? Porque a sua esposa aguenta você, meu irmão, nos momentos em que ninguém mais aguentaria. Cadê as mulheres que podem dizer um aleluia? Agora é óbvio, minha irmã, que você precisa dizer também para o seu marido obrigado, porque só ele para aguentar você, só ele, entendeu? Aleluia. Não é isso, não? Não é isso, marido? O marido está falando assim: não é, pastor, se eu falar que é isso, eu estou morto hoje. Gratidão. Gratidão para os filhos. Pastor, mas como é que eu vou manifestar a gratidão? Eu estou numa luta no meu casamento danado. Enquanto você está reclamando pelo seu casamento, existem pessoas que estão orando e pedindo para Deus, para que Deus arrume alguém para elas casar. Então agradeça a Deus pelo seu cônjuge, seja o seu esposo ou sua esposa, mesmo que seja de vez em quando uma encrenca. Isso é algo que Deus colocou para você, porque você precisa disso. Alguém pode dizer um aleluia aqui? É um estilo de vida, gratidão. Eu vou viver gratidão como um estilo de vida. Isso é um ato generoso. Nós manifestamos também a generosidade quando nós entendemos que o que estamos fazendo é por amor e não por obrigação. Ah, pastor, agora eu vou ser obrigado a fazer isso? Eu sou obrigado? Não, porque senão isso não é generosidade. A generosidade é quando nós fazemos porque nós amamos e não porque somos obrigados a fazer. O apóstolo Paulo diz que Deus ama aquele que dá com... Deus ama aquele que dá com... Então seja generoso e tenha alegria pela sua generosidade. Não com peso, com obrigação. Ah, que droga, agora eu tenho que fazer isso. Ah, olha só, agora não. Eu faço com alegria, porque eu sei que isso é uma bênção para a minha vida. Eu sei que isso faz parte do meu DNA de filho de Deus, de cristão de verdade. Aleluia, gente.
João 3,16 é o nosso maior exemplo, é o nosso modelo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Deus foi o primeiro a aplicar o ato de generosidade mais glorioso que você possa imaginar. Ele aplicou a generosidade, dando o seu único filho por mim e por você. Então nós precisamos fazer aquilo que Deus nos ensinou. Eu vou dar, e eu vou dar com alegria, porque eu sei que Deus, Ele foi generoso e entregou o seu filho naquela cruz por mim, não querendo, com tristeza. Ele entregou o seu filho e Ele queria isso porque Ele me ama e Ele quis me resgatar. Aleluia. Agora, pense só no seguinte: o que você poderia ser mais generoso no seu dia a dia que você não tem sido? O que você poderia melhorar lá dentro da sua casa, na sua família, aplicando mais generosidade? O que você poderia fazer para melhorar no seu ambiente de trabalho com seus colegas? De vez em quando vai para alguém lá, você acabou o seu trabalho e fala: ô irmão, já acabei aqui, quer que eu te ajude aí? Pastor, não vou fazer isso, tem uns caras lá que são preguiçosos. Você precisa ser generoso porque Deus está vendo, e não porque o homem está ali vendo, irmão. Deus vai te honrar pelo seu ato de generosidade. Deus vai trabalhar no seu futuro pelo seu ato de generosidade que glorifica o nome dele. O que nós recebemos quando lemos esse texto de Provérbios? O que nós recebemos pelo nosso ato de generosidade? Bota aí, o texto de Provérbios 11, o versículo de número 24, o que diz. Olha o que nós recebemos. Provérbios 11, 24. Há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. É coisas boas que começam a aumentar na minha vida. E quando se fala aqui de riquezas, não é só riquezas materiais. Existem pessoas que elas são muito ricas e não têm tantos bens materiais, mas elas são ricas porque elas abençoam os outros, porque são pessoas boas de coração, são pessoas que cuidam bem uma das outras, são pessoas ricas e elas veem isso aumentar cada vez mais, e elas veem coisas boas de Deus virem para a vida delas que elas nem saberiam explicar de como que essas coisas boas chegaram. Por que isso? Porque diz a Bíblia de que aquele que é generoso, as coisas boas elas aumentam, as riquezas aumentam. Uma pessoa que ela é generosa, ela está sempre fazendo novos amigos, novas conexões, novas oportunidades, porque todo mundo quer apresentar um amigo bom, um amigo generoso. Você tem um amigo que é generoso, abençoador, prestativo, disponível para servir, ele está sempre com o coração aberto. Você quer apresentar esse amigo para boas pessoas, sim ou não? Agora, alguém que é um tralha, egoísta, só pensa em si, você quer apresentar essa pessoa para outras boas? Não quer, você fala: eu vou apresentar esse cara aqui para aquele lá, daqui a pouco vai roubar lá tudinho daquele cara lá, vai arrumar uma encrenca com aquele cara lá. Aí você apresenta, mas pessoas boas você apresenta. É aí que vem conexões poderosas, é aí que vem portas abertas para você, é aí que vem oportunidades grandiosas. Por quê? Porque você é alguém generoso. Uma outra coisa que a generosidade ela traz sobre a nossa vida é oportunidades. Quando nós olhamos a vida de uma pessoa como José, eu, por exemplo, sou um grande admirador da vida e da história de José. José, ele foi o escravo que se tornou governador da maior potência mundial daquela época, o Egito.
E quando José, ele está como prisioneiro, ele aplica um princípio muito poderoso que nós falamos durante toda essa mensagem. Qual o princípio? Generoso em servir o copeiro e o padeiro de Faraó. Generoso, a generosidade de José, ela cria uma oportunidade para ele chegar lá em cima no topo. É isso, irmão. É sobre isso que nós precisamos estar aplicando intencionalmente no nosso dia a dia. É isso que nós precisamos fazer. Nossa caminhada precisa ser uma caminhada cheia de atos de generosidade, porque isso abençoa demais nosso futuro. Ser generoso atrai a bênção de Deus para minha casa e para minha família. Todas as pessoas que têm famílias prósperas e abençoadas, eu observo nessas pessoas a característica da generosidade. É gente boa, é gente que ela está sempre preocupada em querer ver o bem do próximo, sempre preocupada em querer ver o bem do outro. Você olha a família dessas pessoas, são famílias abençoadas, são famílias que vivem um tempo de paz, são famílias que elas vivem uma caminhada tranquila, enfrentam lutas e dificuldades, mas tranquilo, porque a bênção de Deus está sobre elas. Elas são abençoadas por Deus, elas são protegidas por Deus, elas recebem provisão de Deus sobre a sua vida. Tudo isso por causa de quê, meu irmão? Tudo isso por causa de um princípio chamado generosidade. Agora vamos pensar. Essa semana agora, vai entrar essa semana. O que nós podemos fazer de diferente que não fizemos no ano inteiro, que vai ser uma semente de generosidade na vida de alguém? Vai entrar agora essa semana, e eu quero que você pense, segunda-feira, começa amanhã. O que você pode fazer de diferente lá no seu ambiente de trabalho depois de você ouvir aqui uma palavra como essa? Porque não é só eu ouvir que coisa boa, é eu aplicar aquilo que eu estou ouvindo. Eu quero muito que essa semana você seja cheio de atos de generosidade sobre pessoas que vão passar na sua frente, sobre pessoas que vão passar no seu caminho, e você vai ver o fruto disso se manifestando. Hoje mesmo, quando você chegar na sua casa, na hora que você dormir, Deus vai começar a martelar algumas coisas na sua cabeça que você precisa fazer. Deus vai começar a falar algumas coisas que Ele quer que você aplique, que vai ser um ato grandioso de generosidade. Deus vai falar para você isso. Mas é preciso que você tenha esse coração quebrantado diante do Senhor, falando: eu quero ver as necessidades. Eu quero que o Senhor me use como uma resposta. Eu digo sempre o texto de Deuteronômio 28, que leio no meu tempo devocional todos os dias, e uma das partes de Deuteronômio 28 diz assim: então o Senhor abençoará todas as obras das suas mãos, te fará prosperar, e você não vai precisar pedir emprestado para ninguém. Alguém pode dizer aleluia? Calma aí, tem outra coisa. Você não vai precisar pedir emprestado para ninguém, porque você vai emprestar. Aí eu quero ver se você diz aqui aleluia. Aí a gente pensar, o que eu quero? Eu quero ser aquele que vai pedir emprestado, ou eu quero ser aquele que empresta? O que você quer ser? Sabia que tem gente que quer ser aquele que pede emprestado? Generosidade, ela atrai o favor de Deus para nós. Então você vai pensar essa semana como que você vai ser generoso lá dentro da sua casa, como que você vai ser generoso no seu ambiente de trabalho, na sua célula, e como é que você vai ser generoso também aqui na igreja. Agora, uma outra coisa que eu quero que você pense: se nós vamos aplicar o princípio da generosidade no nosso dia a dia, nós vamos andar uma segunda milha com alguém. Como assim, pastor? Lembra que é eu fazer além do que me pediram? Se
você foi pedido para andar 1 milha, caminha 2, alguém que falou mal de você, alguém que te meteu o pau, sabe o que você vai fazer? Você vai orar por essa pessoa e abençoar a vida dela, e se possível você vai mandar para ela essa oração: Deus abençoe a sua vida, eu oro de todo o coração. Você pode dizer um aleluia? Dê um aplauso agora para o Senhor. Eu vou caminhar mais 1 milha. Eu vou caminhar mais 1 milha. E qual é a terceira coisa que eu quero orientar a você fazer na prática essa semana? Você vai orar por pessoas que em algum momento você prometeu que iria orar, mas não orou. Eu vou repetir. É costume de algumas pessoas pedir oração. Todo mundo que ela vê, ela pede oração. Você pode orar por mim? É o crente 6 horas, né? 6 horas, 6 horas, 6 horas. E nós, como estamos acostumados com esse crente que vive pedindo oração, o que a gente fala quando o crente ora, vem e fala bem assim: você pode orar por mim? O que a gente fala? Amém, vou orar, sim ou não? E a gente orou? Diga ai, ai, ai. Eu vou orar. Eu vou ser generoso de tirar o meu tempo para orar. Porque no momento em que você estiver orando por uma pessoa que pediu oração pela vida dela, Deus vai abrir as portas e abençoar você em uma oração que você tem aí dentro de você, envolvendo sua casa, sua família e os seus projetos. A Bíblia diz que Jó foi abençoado por Deus, recebendo restituição de tudo que ele havia perdido quando ele orava pelos seus amigos. Os amigos que o acusaram, os amigos que o maltrataram com palavras, Jó ora pelos seus amigos. E porque Jó ora pelos seus amigos, Deus então abençoa Jó em dobro. Deus abençoa Jó em dobro. Aleluia. Nós vamos fazer isso. Essa semana nós vamos fazer isso. Pastor, isso é muito difícil. Como eu falei no início, orar também parece ser difícil para muitas pessoas. Por isso que elas não experimentam o que poderiam estar experimentando de Deus. Jejuar também pode ser difícil para muitas pessoas. É por isso que os demônios que ela poderia já se ver livre dele, ainda não se vê, continua te escravizando. Da mesma forma, perdoar também pode ser muito difícil para as pessoas. E é por isso que você vive amargurada, amargurado, cheio de doenças emocionais. É porque você não coloca em prática aquilo que é difícil. Ser generoso para muitas pessoas também pode ser difícil, mas se você se esforçar e fizer aquilo que é difícil, mas que a Bíblia manda fazer, você vai receber a recompensa e a colheita disso, porque a Bíblia é a palavra de Deus e ela diz que nós receberemos colheita de tudo aquilo que nós semearmos em nome de Jesus. Amém. Sempre falo isso como brincadeira, e alguns aproveitam e brincam junto, entram na onda comigo, né? Vamos entrar na onda, e é maravilhoso. Eu vou continuar fazendo essa brincadeira, mas agora eu estou falando fora da brincadeira. O que é, pastor? Escolhe alguém, não precisa ser muitos, não precisa ser mais do que um. Você vai escolher alguém do seu relacionamento na igreja, e você vai falar para essa pessoa: olha, essa semana eu quero tomar um café com você, eu quero almoçar com você. Leva alguém para tomar um café, leva alguém para almoçar, e dê uma parte do seu tempo para essa pessoa. Alguém pode dizer um aleluia? Generosidade. Eu quero convidar você para se colocar de pé.